Fala, gente, no segundo episódio do podcast Dinheiro Não É Tudo, nós vamos falar sobre o Minha Casa Minha Vida, esse programa do governo que muita gente ainda tem dúvidas. Então a gente vai falar aqui hoje sobre o financiamento, a faixa que hoje vai até R$12 mil e muita gente ainda não sabe, acha que o Minha Casa Minha Vida é somente para pessoas com baixa renda. Então, vamos desmistificar isso, falar sobre subsídio do governo, falar sobre o financiamento. Então, acompanhe o episódio até o final, porque no final tem uma surpresa para vocês. Seja bem-vinda, Patrícia. É uma honra receber você aqui. Essa mulher preta, linda, gente. Olha o sorriso, como vocês estão vendo aí. Obrigada. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse seu início, essa sua trajetória até esse mundo de corretora autônoma. Como foi essa trajetória até esse momento atual? Perfeito. Boa noite, né? Obrigada pelo convite, Júlio. Eu tive acesso ao mercado, né? Ou melhor, a essa questão, o universo de como funcionavam a conquista da casa própria cedo, né? Então, eu fui convidada por uma amiga para trabalhar como analista de crédito imobiliário. E eu tinha ali por volta de meus 23 anos de idade, né? Então, eu acompanhei algumas mudanças acontecendo, né? Eu fazia parte, os critérios eram diferentes, eu fazia parte ali do universo, entrevistando os clientes, né, que passavam pelo processo comercial e iam para o processo da assinatura do financiamento, né, era diferente na época, e eu fazia essa entrevista com eles. Então, eu tive acesso a muitas histórias, né, eu brinco dizendo que eu comecei a ver vidas sendo transformadas de fato, tanto dos clientes, através da conquista de casa própria, como dos meus colegas corretores, né, mudança de realidade. E eu sempre pensei em mudança de realidade, eu sempre almejei mudança de realidade. Então, eu resolvi aceitar um desafio da gerente da época, que me convidou para o setor comercial, e eu fiquei maravilhada, né? Que massa. Até então, você trabalhava em que área? Como foi essa transição, assim? Antes da análise, né, de crédito imobiliário, eu estudava e estagiava, porque eu fazia engenharia civil, também, né, já ali dentro também, fazia engenharia civil e eu estagiava no escritório de engenharia. Então, depois do escritório, foi que eu fiz o processo da transição, saí do escritório, aceitei esse convite, fui para análise de crédito imobiliário e depois surgiram as oportunidades para virar corretora, né? Ah, que legal, gente. E no início dessa sua jornada, o que mais te marcou, assim? Teve muita dificuldade? Foi fácil? Teve alguma coisa que realmente te marcou nesse início? No início, como eu estava antes ali no processo da análise, né, do financiamento, eu já acompanhava os processos, né, eu já acompanhava as etapas. Então, eu meio que entrei sabendo o que é que eu ia encarar. Né? Eu sabia o que é que eu ia encarar ali quando eu virasse corretora de imóveis, né? E queria também. Tive dificuldades, claro que diante ali de eu precisar me reorganizar, de eu precisar fazer minha própria rotina, né? De eu ter disciplina, mas vinham ali os olhos brilhando, né? Pela vantagem de poder também fazer um número expressivo, mudança financeira, né? E movida a desafios mesmo. Nessa época você já era corretora ou você ainda estava planejando fazer? Porque precisa de um curso, né? Um curso específico para ter um número de inscrição. Como foi esse processo aí para você? Precisa ter o Cresce. Naquela época, a gente trabalhava como consultor imobiliário, né? Então, não exigia o Cresce. Então, quando eu ingressei logo, eu fiquei ali 1 ano e meio, mais ou menos, ainda, né? Como CLT. E logo depois eu fiz o curso e fui, de fato, para o mercado, né? Então, fiz o curso, tirei meu Cresce, hoje crecista. Nossa. E nessa sua trajetória aí, teve algum momento que você falou assim, pô, não é isso bem que eu quero? Teve alguma hora que você teve essa dúvida, pensou em desistir por conta das dificuldades? Vários momentos, né? Infelizmente, algumas pessoas, assim, eu sou filha caçula, né, Júlio? Então,
a minha família sempre foi muito presente na minha vida, nas minhas decisões, né? Eu tenho 2 irmãs mais velhas. E como eu saí da faculdade, né, eu entendi que não era o que eu queria no momento, eu tinha saído da faculdade, então o entendimento da família era, poxa, deixou a faculdade para ser corretora. Não era bem isso, né? Eu queria trilhar alguns caminhos que me dessem, inclusive, um conforto econômico, um conforto financeiro, né? E me apaixonei pela área. Então, no início foi difícil, porque eu era o tempo todo questionada pela minha família, então ali ter o equilíbrio emocional, né? Me firmar como profissional de fato, né? Em meio a uma concorrência muito grande, que já era grande a concorrência. Sim. Mas eu segui. Tive algumas dificuldades que, poxa, no meio do caminho eu falei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Volto para a faculdade, né? Ainda um pouco nova, mas segui, graças a Deus. Gente, aí você percebe que nem tudo são flores, né? O caminho, ele realmente tem pedras, tem obstáculos, e a gente tem que ir tentando contornar como a água e tendo propósito. Porque se hoje Patrícia está aqui, se hoje ela é uma boa profissional e é uma referência no que ela faz, é porque ela acreditou que ela podia ser uma boa profissional. No momento que até mesmo a família e os amigos mais próximos tiveram dúvidas. Então, você que está começando, perceba que ter propósito e ter objetivo é muito importante no início de qualquer carreira, né? Mas hoje a gente está tratando especificamente da carreira de corretor de imóveis e você está vendo esse depoimento aqui de Patrícia, que é uma referência no que faz, né? E durante esse período você foi mãe, né? Como foi como você conseguiu administrar ser mãe, ser corretora, trabalho autônomo, né? E eu acho que o trabalho autônomo exige muito essa questão de produtividade. Então, como é essa questão do afastamento? Como funcionou para você essa questão de se afastar, ser mãe? Teve muita confusão nesse processo? Perfeito. Você me perguntou antes a respeito das dificuldades que eu passei, né? E na maternidade foi o meu divisor de águas, né? Nesses 12 anos de corretagem aí, eu tive algumas idas e vindas, né? As primeiras no primeiro momento mesmo, né? Quando eu saí ali de consultora imobiliária e vim para o mercado fazer o curso, eu fui para Aracaju, para implantação de uma construtora, né? Eu tinha essa vida corrida de subir e descer, e se dissesse, olha, vai ter um lançamento, vai ter implantação, em tal cidade eu ia, Santo Antônio. Então, eu não tinha uma rotina específica ali e também não tinha obrigações, né? Obrigações com o filho, por exemplo. Quando a maternidade veio, eu entendi também que eu precisava dar uma freada nesse frenesi. Por questões de saúde, por questões de qualidade, a gente vislumbra ali uma maternidade perfeita, né? Então, eu trabalhei normal até 8 meses e no 9º mês eu parei. Eu falei, vou me estruturar para poder ficar um ano parado ali, um ano, né? Parado a gente nunca tá, né? Então entrou aí um planejamento financeiro, né? Você chegou a se planejar financeiramente para poder cuidar dessa maternidade um pouco mais de perto, vamos dizer assim. Tentei, né? Involuntariamente tentei. Então não existia uma reserva enorme, eu não tinha essa consciência, né? Que a educação financeira ali é fundamental, né, para que eu pudesse dar essa parada. A gravidez ela não foi planejada, então eu entendi que o que eu tinha ali dava para segurar esse tempo e com a ajuda também ali do meu companheiro na época, né? Então eu dei de fato essa parada. Mas o corretor nunca para, tem sempre alguém ligando, um amigo ligando, poxa, você vende meu imóvel, poxa, você vende esse empreendimento, então não parei de vez. Legal. Mas eu entendi que eu precisava voltar de outra forma, né? Então, com 1 ano e 2 meses mais ou menos, eu saí do mercado, aceitei um outro convite da mesma amiga, inclusive, que me apresentou o mercado imobiliário e fui para a área de gestão, né? Fiquei durante 3 anos na área de gestão e eu descobri que eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Eu entendi que eu sou uma pessoa que precisava, de fato, estar em campo, precisava estar em contato com transformações, né, embora a gestão também nos dê essa possibilidade. E voltei
mais consciente do que eu queria, né? Mais madura, entendendo que eu precisava de fato ter disciplina, precisava cuidar de outras questões como qualificação, e a corretagem me dava essa liberdade, né? Essa flexibilidade. Isso, flexibilidade. Nesse seu período de experiência, né, fazem 12 anos de Sim. experiência no setor imobiliário, você percebeu a mudança no perfil dos compradores, assim, ou do tipo de imóvel que eles procuram? Você percebeu essas mudanças e quais foram essas mudanças principais, assim? Percebi. E assim, a gente falou disso essa semana, né? Eu e meu gestor. A gente faz essas trocas muitas vezes e comparando ao mercado de anos atrás, uma das mudanças que eu percebi foi a idade do público, né? Hoje eu atendo clientes muito jovens, clientes ali com 21 anos, já organizados, né? Claro que vem aí com a tecnologia, né, o alcance de informações muito mais fáceis hoje em dia. Então, esses clientes jovens, eles vêm preparados e mais determinados, às vezes, do que os mais velhos, né? Então, eu tinha um público antes que a partir de 30 anos a 35, vinha ali pesquisando, né? Olha, eu estou pesquisando, eu estou me preparando. E esse público mais jovem vem meio que mais determinado, né? Mais preparado. Esse mais determinado, a gente poderia dizer que ele vem mais bem planejado, organizado financeiramente? Também, seria isso? Também. Tanto organizado financeiramente, como também muito incisivo no que eles querem. Né? Olha, eu, por exemplo, muito focados em qualidade de vida, né? Em área verde, entendeu? Então, assim, você não desconstrói, né? Um público também que vem determinado, mas você precisa ali tentar alcançar ao máximo um empreendimento que esteja dentro do que eles buscam, né? E via de regra, eles procuram apartamentos grandes, apartamentos pequenos, um quarto? Qual é o perfil assim, desse cliente jovem? O perfil do cliente jovem hoje, pela minha experiência, eles procuram empreendimentos mais compactos, né, que dê a eles ali uma área, uma infraestrutura toda pronta, mas que seja um imóvel inteligente. Com uma boa localização. Sim, com uma boa localização. Perfeito. Perto de metrô, né, que tenha um comércio acirrado também. Hoje, na sua análise, o mercado imobiliário está mais aquecido na venda de apartamentos, de casas? Qual tipo de apartamentos compactos, tipo estúdio? Certo. O que é que vende mais hoje, assim, no seu entendimento? Olha, no meu entendimento, Júlio, os apartamentos, eles têm sido aí os grandes, né? A gente tem tido números grandes. Por quê? Porque esses imóveis, eles estão enquadrados, né, no programa. E o programa Minha Casa Minha Vida, ele veio possibilitando um público que anteriormente não tinha esse alcance, né? Porque ele vem com a taxa de juros reduzida, ele vem com a possibilidade de subsídio, né? Que pode ter ali o alcance de até 55 mil, né? Respeitando os critérios exigidos pelo governo, pela Caixa Econômica Federal. Então, o que é que engloba? Como tem valores, né? Tem ali as faixas de renda, faixa de valores. O que enquadra ali são os apartamentos mesmo, né? Então, Sim. Apartamentos mais compactos, eles estão aí sendo bem vendidos, bem comercializados. Gente, perceba que a gente hoje, no Brasil, temos uma taxa Selic, a taxa básica de juros, de 15%. Né? E o que Patrícia está trazendo aqui é que se você se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, você consegue, né, atingir faixas de juros bem menores do que o praticado no mercado para quem não consegue o Minha Casa Minha Vida. Então, vou perguntar a ela aqui um pouco mais sobre Minha Casa Minha Vida para a gente passar a entender quem pode e quem não pode, quem tem direito e quem não tem mais esse direito de participar do programa. Vamos lá, o que é que acontece? Hoje, o Minha Casa Minha Vida possibilita ali clientes com idade a partir de 18 anos a participarem, né? Esses clientes, eles não podem já terem sido beneficiados por programas, né? Ali, ou utilizado algum outro programa ali com recurso do FGTS. Eles precisam morar ou residir, né, então tem que na ser cidade. primeiro imóvel, Sim, né? No caso, ele não pode ter um outro imóvel registrado em seu nome, não pode ser proprietário de um outro imóvel, tem que ser o primeiro imóvel. O primeiro imóvel. Para participar do programa, sim.
né? Hoje flexibilizou um pouco mais, né? Caso ele tenha se utilizado de algum benefício que já tenham mais de 10 anos, ele ainda pode, né? Tem alguns pequenos apontadores ali, critérios que a gente, né, vai analisando, mas sim. Patrícia, eu soube que até o ano de 2024 eram 3 faixas do programa e que agora, em 2025, o governo federal ele criou mais uma faixa que vai, salvo engano, até R$ 12.000. Perfeito. Né? Como é que está a adesão dessa classe média, né? E como funciona essa questão da renda? É a renda bruta, né? É a renda líquida, a renda familiar? Você pode explicar um pouquinho melhor como funciona essa questão da renda familiar? Posso sim. Toda análise, Júlia, é feita baseado na renda bruta familiar, né? Esses clientes que hoje podem, ou seja, a faixa que foi acrescentada, que é a faixa 4, ela ampliou ali as possibilidades de clientes com renda de até 12 mil participarem também da taxa de juros reduzida, né? Eles não participam do subsídio, mas da taxa de juros reduzida, que é infinitamente menor do que comprar fora do programa, né? Isso é importante a gente saber, porque eu mesmo, né, na minha ignorância, eu achava que o Minha Casa Minha Vida era somente para pessoas com baixa renda, né, pessoas pobres. E hoje, com essa nova faixa, a gente vê que já aporta aí uma boa fatia da classe média, né, porque são R$ 12.000 de uma renda familiar. Perfeito. Então é importante a gente saber disso para até desmistificar essa coisa de que o Minha Casa Minha Vida é apenas para pessoas pobres, certo? Sim, sim. E assim, algumas pessoas confundem com programas anteriores, né? Por conta também do nome. Essa faixa nova possibilitou, inclusive, a venda de imóveis que também ali se enquadrava com valores acima, né? Saía do programa. Sim. Então, abrangeu. Hoje a gente tem algum valor de corte de imóveis, assim, um teto máximo. Até quanto a pessoa pode comprar ou financiar um apartamento ou um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida? Dentro do programa, até 350 mil. Depende, varia também de regiões, viu? Na nossa região, até 350 mil. Na nossa região tem valores maiores, né? Sim, em outras regiões, sim. Porque eu digo isso porque eu vi uma reportagem do ministro, ele falando que iria ampliar até 500 mil, né? Esses financiamentos para quem tem a renda bruta de 12 mil mensais ali, a renda bruta familiar. Então, mas também tem outros aspectos que influenciam nesse financiamento, que é localidade, né? Então, metro quadrado. Sim. Legal. E esse pessoal com essa renda na quarta faixa, ele tem aparecido, tem chegado? Tem sim. A adesão, embora a mudança tenha sido feita há pouco tempo, mas já existia a procura desse público, né? E a gente pôde possibilitar, né, que eles usufruíssem disso também, porque já existia a procura, e aí o cliente quando ia, poxa, mas minha renda não se enquadra, então eu não vou ter direito ao subsídio, eles vêm muito apegados, né, a essa questão do subsídio do governo, mas a taxa de juros, quando a gente calcula ao final, ela lhe dá a possibilidade de não é bem um desconto, mas de uma correção que menor, ou seja, o desconto ultrapassa o valor do subsídio, né? Então, assim, esse público voltou a nos procurar depois da mudança e a adesão tem sido significativa. Porque recentemente teve uma mudança, né, no financiamento da Caixa para quem está fora do programa. Então, a Caixa passou de financiar até 80%, passou a financiar 70%, né, do valor do imóvel. Então, uma pessoa que quer financiar o imóvel hoje pela Caixa e está fora do programa Minha Casa Minha Vida, ela tem que ter pelo menos uma entrada de 30%. Exatamente, no avulso. Eu me atrevo a dizer assim, eu costumo conversar com os clientes que o Minha Casa Minha Vida, ele tem estimulado, né? Ele tem sido estimulado, ele tem sido incentivado, porque é um público também maior, né? E em contrapartida, por questões de verbas também, a venda do imóvel avulso, que é o imóvel pronto, ele tem sido desestimulado por conta dessas questões também, né? Então, o cliente hoje que ele opta por um imóvel Minha Casa Minha Vida novo ou na planta, ele já entende que ele vai conseguir financiar até no máximo 80% do valor, e os 20% ele vai poder parcelar com a construtora, a depender da condição de cada uma delas, pagando como
às vezes um valor abaixo de uma fatura de cartão de crédito, né? Sim. E como a gente tem um público que a realidade não permite uma organização maior, então nem todo mundo tem ali um valor de 30% guardado, né? Porque a gente está falando de um imóvel de 200 mil, ele tem que ter 60 mil, né? Então nem todos eles têm. Então esse público é abraçado ali pelo programa Minha Casa Minha Vida, possibilitando, né, eles a fazerem a realização deles. Então, gente, perceba que hoje, né, no programa Minha Casa Minha Vida, como Patrícia mesmo trouxe aqui, você pode dividir a entrada do seu sonho. Então, aqueles 20% da entrada você pode ser dividido em algumas parcelas, e aí, claro que vai depender do valor do imóvel, mas eu acho que já traz uma facilidade, né, para quem quer conquistar esse sonho. Você tem ali 20% que você vai dividir 2 anos, né? É aquele momento de você respirar, capitalizar, às vezes até arrumar um outro emprego ganhando mais. Então, em 2 anos, muita coisa acontece, né? Certo, Patrícia? Uma outra dúvida que sempre surge é imóvel pronto ou imóvel na planta, né? O que é que você me diz aí? Qual é a sua opinião com relação a isso? Tem gente que prefere comprar ele já pronto, tem outras pessoas que preferem na planta porque vai pagar mais barato e vai ter aquele tempo exatamente da entrada, de poder dividir, né, em mais parcelas e tal. Como é que você vê essa questão do imóvel pronto e o imóvel na planta? Vamos lá. Depende muito da realidade de cada cliente, né, de como cada família se planejou. Por exemplo, hoje, quando o cliente ele busca a informação, né, quando eu inicio a assessoria do cliente, eu sempre pergunto a respeito dessa questão do prazo de entrega, porque ele já vem, né, exigindo assim, já vem preparado, porque eles se planejam, né, é uma realização grande. Então, eu prefiro mais próximo possível da entrega. Então, o que é que acontece hoje? Esses 20% não financiam, se o cliente é bem aprovado nos 80%, esses 20% no lançamento, a construtora, dependendo da construtora, parcela em N vezes, né? 60, 58, depende de cada incorporadora. E o empreendimento pronto, ele vai ter um prazo mais curto. Antigamente, ele precisava parcelar esse valor dos 20% até entrega, hoje não mais, né? Hoje é mais flexível. Até quando ainda restam unidades, né, que dificilmente com um imóvel na planta, quando ele bate ali 80%, 85%, ele já está praticamente 100% vendido. Mas tem algumas unidades que por outras questões voltam, então se é um empreendimento que ainda tem, o cliente precisa estar preparado que ele vai precisar de uma entrada maior e uma parcela um pouquinho maior também, né? Porque a construtora tem ali as faixas de risco dela. Então, poxa, eu só divido, por exemplo, 19,5%, só parcelo esse percentual, né? Então, se ele prefere um imóvel já pronto, ele precisa investir, ou melhor, ele precisa ter uma entrada maior, né? E se ele não tem entrada nenhuma, ele vai pleitear ali a entrada mínima. Então, o melhor é ele comprar o imóvel no lançamento ou durante a construção mesmo, né? Ele vai ter muito mais flexibilidade, vai ter, né, flexibilidade, nesse pagamento. Sim. E vai comprar mais barato também. O imóvel pronto, ele já sofreu algumas valorizações, embora siga valorizando, né? Mas ele já sofreu ali as valorizações e quem compra pronto não vai comprar do valor de quem comprou no lançamento, né? Perfeito. Tem muita gente que ainda acredita que o Minha Casa Minha Vida, você só pode comprar imóvel, tipo, na Casa do Chapéu, né? Imóveis distantes dos centros urbanos. Isso é verdade? É mito? Como é que você enxerga esse ponto aí? Traga isso aí para nossa audiência, porque é uma dúvida que sempre chega, né? Um super mito, né? E Salvador é palco disso, né? A gente pode ver construção em Salvador inteira, Lauro, Camaçari. Então, hoje o que é que acontece? Os incentivos não vêm só para os clientes comprarem, né? Os incentivos vêm também para as construtoras. Então, isso possibilita lançamentos em diversos lugares. Então, o que é que hoje a gente percebe? Os lançamentos sendo feitos em grandes centros, né? Em locais, em grandes bairros,
né? O cliente procura também. Cajazeiras, Jardim das Margaridas, a procura é grande. Então, é mito. É mito, sim. O Minha Casa Minha Vida, ele está em todo lugar. Basta ter espaço e a partir de agora aí, a gente vai ver também uma crescente enorme de lançamentos e a oportunidade bem bacana. Tá, vamos lá. Você me falou das faixas. Sim. Eu tô aqui assistindo o podcast Dinheiro Não É Tudo. Tô vendo o Júlio falando aí, você falando. E eu aqui como telespectador, eu quero saber como é que eu faço na prática para financiar. Eu tenho que ir direto no banco, eu vou numa corretora, eu escolho um imóvel. Qual é o primeiro passo, eu, como cliente, né? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar? Vamos lá, pergunta importantíssima, viu, Júlio? Porque uma grande maioria dos clientes, eles não sabem como fazer isso e às vezes se frustram. Então, o primeiro passo é o cliente tomar essa iniciativa, embora a tecnologia esteja super avançada, a gente alcança algumas informações, a gente pode fazer algumas compras à distância através da internet, o presencial, o olho no olho é importante. Sempre. Então, ele precisa buscar um profissional especializado, ele precisa buscar um corretor de imóveis e ele faz isso através das imobiliárias e através das construtoras, né? Quem está escutando a gente aí, já anote o @, de Patrícia. E se tiver dúvidas mesmo após o programa, já procura ela, já tira sua dúvida, já deixa sua dúvida aqui no YouTube, chama a gente no Instagram, porque é importante. Você não pode ir pelo efeito manada. Tem dúvida, sane sua dúvida com um profissional, certo? Perfeito. E assim, numa grande maioria, o cliente ele está desinformado. Ele não entende que ele se enquadra, ele não entende que ele pode. E aí ele fica em casa, na zona do conforto. Poxa, será? Especulando. Isso, especulando. E aí vê, poxa, o vizinho comprou. Poxa, minha cunhada comprou. Ah, um conhecido comprou. E aí vai buscando as informações. Então o ideal é ele se deslocar mesmo, conhecer, né, buscar um profissional de confiança e ele entender, se permitir entender as etapas. Nem sempre a compra é feita no primeiro momento, porque nem sempre ele está ali com o formato adequado, exigido para uma boa aprovação. Mas quando ele entra em contato com o profissional vai informar para ele o que é necessário, né? Quais são os critérios, se ele está no momento de compra, se ele não está, e a partir daí simular, né, falar quais são os bairros que tem, as oportunidades que tem, e daí ele poder seguir. Paty, a gente está aqui nessa conversa explicando ao pessoal sobre o programa Minha Casa Minha Vida, mas surgiu uma outra dúvida aqui comigo, voltada mais até para uma parte pessoal, né? Sim. A gente vive em uma cidade majoritariamente negra, né? Você é uma mulher negra, e a gente, como negro que somos, sabemos de todas as dificuldades que envolvem, independente da gente ser um bom profissional ou não, né? A gente sabe que existem outras barreiras que às vezes são invisíveis. E dentro dessa sua jornada, dessa sua carreira, você já percebeu essa dificuldade por conta de você ser uma mulher negra? Ah, com certeza, né? A gente percebe todos os dias, né, Júlio? Uhum. A gente, embora não diretamente, mas a gente tem acesso ali, nem sempre indiretamente, mas a gente tem acesso ali às histórias, às vivências. E eu notei essa dificuldade quando eu, em um certo momento, resolvi experimentar o mercado de alto padrão, né? Então, assim, Perfeito. Infelizmente ainda existe essa questão das pessoas rotularem, né, pela cor da pele. Sim. E escolherem pessoas parecidas com ela. Mas é importante também que o nosso público, né, que o público também traga essa prática, né? Então, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, empreendedores pretos da nossa capital, percebam que não é por falta de tentativa. A gente tenta, a gente corre atrás, mas às vezes, como Patrícia trouxe pra gente, a dificuldade ela é sutil. Ela é sutil, porque as pessoas procuram quem parece com elas. Então, às vezes, você pode ser o melhor profissional, mas você não vai ser escolhido para ser atendido por determinado cliente, né? Porque de repente ele vai achar que você não tem uma competência necessária
para atender ele naquele padrão. Então fica aí, a gente ouve falar hoje muito do dinheiro preto, né? Sim. Dessa questão do dinheiro preto, de se ajudar, mas na prática eu ainda não percebo muito isso. Então eu trouxe essa pergunta exatamente para provocar, né? Para provocar o público também que está nos assistindo aqui e entender que a gente tem que estar em todos os lugares. Com certeza. Entendeu? É um assunto delicado, né, Júlio? Precisa ser falado. Precisa. Então, assim, como você falou, acrescentando, né? Às vezes, esse público, né, que, entre aspas, segrega, ele perde a oportunidade de ter acesso a informações extremamente criteriosas, importantes, a profissionais extremamente preparados, né? Sim. Mas a gente nota ali no olhar, a gente nota às vezes no... Aquele pré-julgamento, né? Eu retorno o contato e opa, entendeu? Gente, é uma coisa ainda muito difícil pra gente, mas a gente vai seguindo, com certeza. Vai conversando, tentando desconstruir isso, né? E tentando trazer também os nossos para próximo da gente. Sim. Né? Hoje, na nossa capital, nós temos muitas referências negras e essas pessoas compram também imóveis de alto padrão. Então, por que não escolher uma corretora também que se parece com a gente, né? E buscar informações, já que a pessoa é competente no que faz e faz muito bem feito. Então, fica aqui mais uma vez a dica, né? Patrícia é uma ótima corretora, trabalha na nossa capital, trabalha também atendendo Camaçari e Lauro de Freitas. Então, é importante que a gente reforce isso, né? Essa questão racial ainda, infelizmente, ainda é uma pauta que a gente tem que trazer em todos os debates de finanças, de imóveis. A gente precisa estar sempre reacendendo isso aí. Eu tenho uma outra dúvida também, que eu acho que é a dúvida de boa parte dos empreendedores. Como empreendedor, né? Eu não ganho um contra-cheque. Como é que eu faço para poder participar do programa Minha Casa Minha Vida? Eu posso participar? E como é que eu posso comprovar essa renda? Pode sim. Hoje, os autônomos, inclusive, muito presentes aí na realização, na procura, na busca, né? Até para que eles possam se organizar e estar ali dentro do perfil exigido, né? Eles também podem comprar. O autônomo hoje ele precisa comprar com os 6 últimos, ele comprova a renda com os 6 últimos meses, né, de movimentação bancária, do extrato bancário. Se ele declara imposto de renda, ele formaliza a renda e facilita para ele. Então, o autônomo que tem interesse, ele precisa ir buscar apenas para entender como funciona e dar início à análise dele. Mas sim, você como empreendedor pode comprar. Esse processo de financiamento entre cliente, banco, corretor, né? Você faz todo esse processo, você acompanha o cliente desde o início até o final, até a entrega da chave. Como é que é feito esse andamento? Por exemplo, eu como um empreendedor cheguei e aí você me acompanha até que fase ou são todas as fases? Perfeito. Cada corretor ele tem ali seu diferencial, né? Dentro dali das obrigações do corretor, ele precisa assistir o cliente ali no processo inicial, que é o processo comercial. Eu, particularmente, só finalizo a minha assessoria quando o cliente está com as chaves na mão. É importante ressaltar isso, né? Por isso a importância do cliente procurar um profissional especializado, um profissional de confiança, uma indicação de um amigo, né? Então, esse processo, Júlio, ele é chamado de financiamento associativo. No associativo envolvem ali 3 partes, né? A construtora, o cliente e o banco. Sim, perfeito. Pronto. Então, ali a parte comercial, todo esse processo, entre aspas, burocrático é feito através do corretor de imóveis, através da imobiliária, junto com a construtora, que é o processo inicial da análise da documentação através do correspondente bancário. Ele vai ter dois momentos de aprovação, que é a aprovação inicial dentro dos critérios do que o banco exige, do que a Caixa exige, né? Então, aprovou, assina o contrato com a construtora e de 15 a 30 dias depois ele já assina com a Caixa Econômica Federal. Né? Ou seja, ele já garante a conquista dele porque ele já assinou com o banco, né? Entendi. Então, todo esse processo é feito em etapas.
Certo. né? Então, se o cliente já entende, porque assim, voltando ao assunto que a gente falou, tem alguns mitos que o cliente fala, poxa, mas você compra hoje e quando recebe vai financiar, está muito mais caro. Não, porque ele assina financiamento antes. Então, aquele valor financiado ali é aquele valor financiado ali. A parcela contratada é aquela parcela contratada. Entretanto, então, só para ficar claro aqui, porque eu também pensava da forma do mito aí, né? Sim. Quando o cliente ele assina o contrato e faz aquela entrada, né, dividida lá, vamos supor que ele está comprando um imóvel na planta. Certo. Então ele assinou o contrato. Naquele momento também ele já assinou o financiamento com o banco? Ele assina o contrato de compra e venda com a construtora no primeiro momento, passou pela análise, ou melhor, Sim. simulou, adequou o plano, ficou bacana para ele, a documentação sobe para análise, saindo a aprovação do correspondente da Caixa, ele assina o contrato de compra e venda com a construtora, né? É importante ressaltar que ele só assina se ele tiver dentro dos critérios exigidos pela Caixa. Não existe a possibilidade dele assinar hoje com a construtora e daqui a 15, 30 dias ele não conseguir assinar com a Caixa, não. Ele já está aprovado dentro do perfil, né? Só questão mesmo de tempo. E 15 a 30 dias depois ele já assina com a Caixa. Então ali está estabelecido o valor da parcela, o valor do financiamento. A diferença é que ele só começa a pagar ou a parcela de financiamento quando ele recebe as chaves. Antes disso, ele vai pagando ali a evolução de obra dele e a construtora. Entendi, perfeito. Perfeito, bem esclarecido. A nossa audiência aqui tem bastante servidores públicos. E o servidor ele sempre pergunta, né? Como ele vai fazer esse financiamento, quais são as vantagens, se tem alguma vantagem além do Minha Casa Minha Vida para o servidor público, algum subsídio do governo do estado. Você poderia trazer isso para a gente? A questão do servidor. É mais fácil por ser servidor, gera esse financiamento? A gente fala que o servidor ele tem uma renda segura, né? Ele tem uma renda segura, a Caixa enxerga como um cliente, né, que não vai dar trabalho, no popular não vai dar trabalho a ele. Então, a aprovação, sim, tem mais facilidade, né? Também ali os mesmos critérios para enquadrar dentro dos programas, hoje não mais com programas específicos, né, ali com incentivos específicos apenas para os servidores, mas ainda assim com a vantagem de ter a renda segura e a aprovação sair um pouquinho mais rápido. Porque antigamente a gente tinha a Condé, né? Que Exatamente. fazia esse financiamento aí. Isso, eu não sei se você lembra, e ajudava. Mas quando anunciaram que a Condé ia terminar, você me ligou. Não sei se você lembra. Não lembro, não. Foi, você me ligou. Você perguntou pra mim, Patrícia, é verdade? Eu disse, é verdade, viu? Se não comprou, compre. Eu comprei. Eu comprei, eu dei sorte que eu consegui pegar um financiamento ainda pela Condé, né? Por ser servidor mais antigo, eu consegui pegar esse benefício. Muitos colegas perderam esse time, né? E não conseguiu mais pegar o benefício da Condé. Era muito importante isso aí para os servidores, né? Ajudava bastante a gente a se locomover mesmo, né? A melhorar um pouquinho mais, comprar um imóvel melhor para nossa família, ter uma qualidade de vida melhor. Com Infelizmente, foi um programa que foi descontinuado aí. E com relação aos aposentados, né? Eu vejo muita gente que já se aposentou com essa dúvida. Eu consigo ou não financiar por conta da questão da idade? Existe uma idade limite? Como é que funciona esse processo com relação aos aposentados, que também é uma renda que todo mundo busca, né? Tipo, uma renda segura. É uma renda segura. Inclusive, Júlio, assim, nos grandes feirões, né, que movimentam bastante, porque traz ali as possibilidades de compra e as incorporadoras reunidas, eu notei um aumento ali na fila de espera de pessoas com idades mais avançadas, né? Então, isso traz uma reflexão também para o público jovem, mas voltando à questão do aposentado. Como é que é visto a questão do aposentado? A idade dele, somada ao tempo de financiamento, não pode ultrapassar 80 anos. Né? Então, o que é que acontece? Quanto mais velho, menor é o prazo liberado de financiamento. E aí exige uma renda maior, né, para adequar ali o valor da parcela. Então, por exemplo, se eu tenho 60 anos, eu quero financiar um imóvel,
eu vou ter que financiar esse imóvel dentro do prazo de 20 anos. Isso. Nada mais. Isso, e nem sempre fica bom. Por que nem sempre fica bom? Porque nem sempre o cliente tem uma renda que possa assumir a parcela daquele apartamento em apenas 20 anos, né? Entendi. Hoje a gente financia até 35 anos, ou seja, em 20 anos ele teria ali que ter praticamente o dobro da parcela, e para ele ter uma parcela desse valor, ele precisa ter uma renda considerável, e na questão do aposentado nem sempre acontece, né? Entendi, perfeito. Então, para os jovens que ficam na dúvida, o ano que vem eu busco, ano que vem eu busco, né? Quanto antes melhor, né? É sempre um momento bom para conquistar a casa própria, né? E a gente percebe que nos centros urbanos, cada dia mais essa densidade demográfica, né? Então, a busca pelos imóveis, talvez isso também tenha refletido na questão do tamanho dos imóveis. Então, a gente vê hoje uma quantidade enorme de imóveis pequenos, né? De 2 quartos, 1 quarto. A gente não usa esse termo não, viu, Júlio? A gente usa compacto. Ele é compacto. Olha aí, gente, a linguagem técnica. Compacto, né? Compacto. Não é pequeno, não. É compacto. É compacto, exatamente, né? A gente entende que a modernidade também trouxe a necessidade de conforto. Entretanto, acompanha ali a questão do valor do metro quadrado, né? Então, o valor do metro quadrado nas grandes capitais também é bastante valorizado, né? Então, tem toda uma análise por trás disso. Poxa, se for um imóvel que ultrapasse tal medida, a gente já não consegue adequar dentro de alguns programas, entendeu? E beneficiar o cliente com a taxa de juros menor. Também tem aquela questão também da infraestrutura, oferecer tudo o que ele precisa. Sim. Hoje nem todo mundo quer receber ninguém dentro de casa, não. Então, se puder fazer a festinha lá embaixo, né, no espaço gourmet, no salão de festas. Então, tem esse entendimento que ele tem toda a infraestrutura nos espaços comuns do condomínio e na casa dele é o lugarzinho dele refletir, dormir, trabalhar home office se quiser, né? Porque tem os coworks também que ele pode trabalhar embaixo, entendeu? Isso também já é um reflexo da própria estrutura familiar hoje em dia, né? Então os casais geralmente têm poucos filhos ou não têm filhos. Perfeito. É diferente de antigamente, onde nossos pais tinham 3, 4 filhos. Exatamente. Então hoje em dia as famílias se resumem a um filho, no máximo 2 filhos. Exatamente, acompanhando a mudança. Então, acho que o processo imobiliário também acompanhou essa mudança, né, na natalidade. Também. Sobre o financiamento, eu posso financiar o imóvel por qualquer banco ou somente pela Caixa Econômica? Hoje a Caixa é detentor, né, da menor taxa de juros e do programa, né, da utilização do programa Minha Casa Minha Vida. Então, para a compra de imóveis avulso, imóveis já pronto, que já não está mais com a construtora, sim, ele pode financiar por qualquer outro banco, né, particular. Mas para o Minha Casa Minha Vida é a Caixa Econômica. Certo. Se você pudesse assim dar um conselho, por exemplo, eu como educador financeiro, eu sempre ensino aos meus clientes na mentoria a fazer os cálculos e saber se realmente é melhor você estar no aluguel ou se é o momento de realmente partir para a casa própria. Até porque a gente sabe que a casa própria também, ela pode ser um sonho, mas lá na frente ela pode também se tornar um pesadelo. E é um pesadelo que ninguém quer viver. Mas que a gente tem visto o crescimento de leilões de imóveis, de pessoas que entrou no financiamento e por algum motivo não conseguiu pagar aquelas parcelas que foram acertadas ali. Você se lembra de ter atendido algum caso parecido nessa sua caminhada, assim, de pessoa que o sonho se transformou em um pesadelo por uma falta de planejamento ali, não conseguiu pagar aquelas parcelas e aí teve que devolver o imóvel? Não, pode ter acontecido e não chegado a meu conhecimento. Isso começa, Júlio, desde o início, né? Eu volto a falar a respeito da necessidade de buscarem profissionais preparados e de confiança, né? Então, o cliente não pode ter dúvidas numa compra como essa, né? É uma compra que ele vai passar aí não mais
né? Porque ele tem a opção de amortizar, já é um outro assunto, talvez para um outro episódio. Mas nesse mesmo. Mas ele tem possibilidade, mas ele vai, digamos que ele vai financiar teoricamente em 35 anos. Imagina um cliente ele ter surpresas durante esse processo, e principalmente referente aos pagamentos, né? Então ele tem que estar muito bem, esclarecido para ele. É claro que no meio do caminho acontecem situações que de repente impossibilita o cliente ao pagamento, mas até nessas questões ele tem que estar bem assistido, porque ele pode ir até o banco, né, informar que houve algum tipo de... se ele é formal, ele saiu do trabalho, e a depender do seguro que tenha sido embutido nas parcelas dele, ele pode ali ter o tempo ali, paralisar o financiamento de 6 a 1 ano, então nem todo mundo sabe disso. Pois é. E eu tive um cliente que ele me ligou, tem alguns anos isso, ele falou, vou vender. E eu falei, imóvel não se vende. Ele estava desesperado, estava desempregado, e eu orientei ele a ir até a agência, que foi a agência que financiou, e falar para ver se o seguro que estava embutido na parcela era um dos seguros que cabiam ali essa pausa, né? Que a gente chamava de seguro... meio que desemprego. Então ele pausou de fato o contrato dele, e essas parcelas são jogadas lá, incluídas nos demais prazos, né? No prazo do financiamento. Então, isso pode acontecer sim, mas o cliente ele precisa entender que ele tem meios, né, de não perder o imóvel dele. Então, gente, mais uma dica importantíssima, né, de Patrícia. Não necessariamente você precisa se desesperar. O que você precisa, mais uma vez, é você ser acompanhado por um bom profissional que vai poder te indicar, te falar as possibilidades que existem para você fazer. Então, existe também essa possibilidade da pausa, né? Que é uma pausa chamada de pausa seguro, tipo um seguro-desemprego, tipo um seguro, né? Exatamente. Então, se você está naquele momento que você não está conseguindo pagar as parcelas, calma. Procure a pessoa, o profissional que te ajudou a comprar um imóvel, vá até seu banco, converse com o gerente, né? Entenda quais as possibilidades que você tem, né? Antes de ir naquele efeito, sabe, no calor, naquela emoção. Respira um pouco e procura um profissional que seja da sua confiança, né? Perfeito. E que traga informações que estejam de acordo com o que você está vivendo naquele momento. Perfeito. Você trouxe essa questão da amortização, né? Eu fiz uma pesquisa breve e vi que, em média, no Brasil, as pessoas demoram em torno de 10 anos para quitar todo o valor do imóvel. Mesmo, e a gente está falando, né, que hoje o Minha Casa Minha Vida ele tem um prazo máximo aí de 35 anos, 420 meses, para você fazer o pagamento do imóvel. Essa amortização, você acha que ela é viável? Explica um pouquinho mais como é que funciona essa questão de amortização dos imóveis, né? E tem um prazo, porque assim, tem um subsídio do governo, né? As pessoas, ela pode amortizar logo tudo de vez, corre o risco de ter que devolver o subsídio. Como é que funciona essa questão? Mais uma vez a gente trazendo a necessidade de ter tudo muito esclarecido, né? Claro que no momento da compra ali é um boom e você termina, o cliente é bombardeado por informações que nem sempre ele lembra, mas se ele teve uma assessoria com um profissional bacana, ele vai poder acessar até quando ele quiser, né? Então, hoje, de fato, Júlio, os clientes eles levam em média de 10 a 15 anos para pagar. Então, já desconstruindo aquela questão do eu vou passar 35 anos pagando o financiamento só se você quiser, né? Então, a própria Caixa Econômica Federal já disponibiliza ali no aplicativo as simulações, né, da amortização. O cliente que ele foi beneficiado pelo subsídio, ele pode começar a amortizar sem a necessidade de devolução do valor a partir de 5 anos. Né? Antes disso, você já vai simulando ali, já vai aparecendo os números, que eu não consigo ser precisa nos valores. Quando ele começa a amortizar, ele já perde o subsídio? Ele já vai perdendo ali, antes disso, gradual. Gradual. Antes dos 5 anos, sim. Ele você já vê ali qual é o valor, o aplicativo, as informações do aplicativo já deixa claro para você quais são os valores que estão sendo devolvidos referente ao subsídio que foi ganho, né? Perfeito. Então, desculpa não temos, né? E com relação às tabelas, né? A gente estava falando de financiamento, a gente sabe que existe aí pelo menos 2 tabelas, a tabela Price e a SAC. Pelo menos são as 2 que eu conheço. Se existe outra, você já complementa aí. Mas
eu vejo muita gente na dúvida. Qual Sim. tabela escolher? Quais são os fatores principais na hora dessa escolha das tabelas, né? Quero financiar um imóvel, Patrícia, eu vou financiar esse imóvel pela tabela Price ou pela tabela saque? Vamos lá. Essa questão da modalidade, existem outras modalidades, né? Também de financiamento. Porém, referente a saque e price, não é bem como o cliente escolher, é como fica melhor para ele. Né? A tabela saque, que é a amortização constante, que é a decrescente, os clientes com renda mais altas, ou melhor, os clientes SBPE, já saindo da modalidade Minha Casa Minha Vida, fica melhor o plano dentro dessa tabela, porque ele vai financiar ali no máximo 80%, ou perdão, no máximo 80% do valor do imóvel, ou 70%, e como a renda dele ela é alta, vai caber, né, a queda da parcela, né, vai dar para adequar sem prejudicar, sem aumentar a entrada. Então, a tabela linear, que é a price, que é a parcela linear, ela cabe melhor ali no programa Minha Casa Minha Vida. Ela beneficia melhor, liberando um valor maior de financiamento para o cliente. Né? Então, pela price, você consegue financiar um imóvel com valor maior. O imóvel não, consegue financiar, consegue uma aprovação maior de financiamento. Sim, sim. Né? Olha a diferença. Eu falei imóvel, mas na verdade é o valor do né? financiamento. Porque tem ainda a entrada aí, né? Isso, exatamente. Massa. Então, quando ele faz a simulação, o profissional, o corretor de imóveis, já vai mostrar para ele ali como fica tanto na price como fica na saque. Né? Porque o cliente quer saber, precisa estar claro para ele, poxa, eu fui aprovada, por que ela me botou na price? Então, ele precisa ter um entendimento que, poxa, ele pode vir para a tabela saque, que é a amortização constante, mas ele vai precisar dar uma entrada maior. Né? Você vê que cai ali o valor da aprovação do financiamento quando a gente faz a simulação. Uhum. E os clientes, eles têm curiosidade com relação, quando eles vão procurar esses financiamentos, eles têm curiosidade em saber o que é price, o que é saque? Sim. Não necessariamente é assim, né, no termo em si, mas eles querem ver. É aquela que é decrescente. Aquela que eu posso amortizar. Eu fui aprovado na qual, entendeu? Então o cliente ele já vem ali com boas informações, né? E quando o cliente ele chega e ele tem um nome sujo, por exemplo, como é que funciona essa análise de crédito? Vocês fazem, vocês mandam para o banco, ele já vem do banco, ele chega para você, pô, Patrícia, eu quero comprar um imóvel, mas eu acredito que meu nome está sujo. Vamos lá. O que é que acontece? Ter o nome sem restrição é um critério obrigatório, né? Porém, às vezes é uma restrição pequena, né? Às vezes o cliente, ele até pagou e esqueceu, como já aconteceu, né? Ou aquela dívida ali, a depender do tipo da dívida, né? A depender de quem tenha sido a financeira, aquela dívida já não existe mais. Então, normalmente a gente segue com análise, se não estiver tão claro para o cliente. Quem faz essa busca é o correspondente da Caixa. É a primeira etapa, inclusive, da análise, fazer essa consulta, né? O mergulho na vida financeira do cliente. Aí ele precisa regularizar. E entra também a orientação do corretor, porque a depender de como ele faça essa regularização, ele vai precisar esperar um pouco mais, não necessariamente prejudicado, mas ele pode cair ali, por exemplo, em dívidas pagas em prejuízo e não conseguir a aprovação. Né? Então, ele é assistido quando ele informa que tem o nome sujo, ou sujo entre aspas, né, que tem a pendência. Ele é orientado em como ele vai fazer o pagamento da pendência dele da melhor forma para que ele possa se beneficiar com a aprovação, né, posteriormente. E no caso de uma família, né, um casal com filhos e tal, que ali você tem a renda familiar e a pessoa que vai financiar, o principal, ele está com o nome limpo, sem restrições. Mas o cônjuge tem restrição. Como é que o banco avalia isso aí? Como é que vocês veem isso aí? Existe a restrição, o nome limpo, vamos dizer assim, tem que ser dos dois? Ou basta o principal ali, ele tá com o nome limpo e ele vai conseguir financiar esse imóvel? Uma só carne, uma só assinatura, né? Então, sim, se eles são casados, ambos precisam estar com o nome ali sem pendência para comprar. Então, se um está com o nome sujo, infelizmente vai acusar e vai precisar fazer a regularização também.
Então, meu jovem, para você que está assistindo aí a gente, que está com o nome sujo, ou que sua esposa, né, está com o nome sujo, procure regularizar, né, antes de ir tentar financiar, porque, infelizmente, o financiamento hoje, ele impõe essas restrições, né, para quem tem o nome com pendências financeiras. E para isso você pode até consultar o site do Registrato lá do Banco Isso, Central, perfeito. que é um site de consulta pública, né? Se você botar no Google aí agora Registrato, você vai conseguir fazer um cadastro rápido e pesquisar a sua vida financeira e saber se tem restrição ou não no seu nome, no seu CPF. Com relação aos filhos, a pessoa pode comprar um imóvel e financiar no nome dos filhos? Não, não. O comprador ele precisa ter a partir de 18 anos, né? Então tem que ser uma pessoa maior de idade, né? Maior de Mesmo que eu queira idade. comprar para o meu filho menor, eu não consigo. Não consegue ainda, não. Todo esse processo de financiamento, ele costuma durar quanto tempo, assim, mais ou menos? Desde o momento em que eu encontro a corretora que eu me identifiquei. Pô, encontrei Patrícia aqui. Caramba, Patrícia é uma boa corretora, uma boa profissional, veio com indicação. Pronto, eu quero comprar, estou decidido, tenho já o dinheiro da entrada, o imóvel eu já tenho em mente. Quanto tempo demora esse processo? Ó, eu costumo dizer que de 24 a 48 é rápido, né? Se o cliente Sério? se o cliente vem, ele vem, o processo da análise e aprovação, ela é rápida, né? Se o cliente vem, você falou a partir da decisão, né? Encontrou a corretora, decidiu, fez as visitações, fez o que é necessário, né, para fazer um negócio seguro para ele. E de 24 a 72 horas, se tiver tudo regular. Né? O que é tudo regular? Ah, se não surgir uma pendência, se o banco não solicitar, não tiver a necessidade de solicitar um documento complementar, que às vezes acontece, né? Mas é um processo rápido, né? Então, quando o cliente ele não está decidido, né? E aí a gente precisa abrir ali para ele tantas opções, porque é criterioso e é necessário mesmo, localização, como ficam os valores, visita a obra. No máximo 7 dias a gente conclui tudo por conta das datas, né, dos dias da semana específicos de visitação. No máximo 7 dias ele já está com o sonho dele realizado, tudo legal, para assinar com a Caixa, com a construtora. Olha aí, tá vendo? Processo rápido. É rápido. E a gente tem uma ideia de que é um processo mais longo, né? Mais demorado. E, na verdade, o longo, demorado é a decisão do cliente, né? Pronto, pega esse gancho aí dessa questão de decisão do cliente. Você costuma atender clientes mais decididos e quando você atende, geralmente essa decisão é mais, por exemplo, de um casal. Quem é mais decidido, o homem ou a mulher? Né? E como esses casais eles já chegam sabendo qual tipo de imóvel eles querem, ou você meio que vai trazendo as opções e aí eles vão decidindo em cima das opções que você vai trazendo? Como é que funciona esse processo? Olha, varia, viu, Júlio? Às vezes o cliente, esses casais principalmente, eles vêm com um entendimento grande do mercado. Poxa, Patrícia, eu entendo tudo isso aí, eu já tenho um ano pesquisando, já tenho um ano aí mergulhando nas possibilidades, mas às vezes termina que a decisão demora muito mais do que aquele que vem no calor, né, do que aquele que entende que ele precisa associar a possibilidade dele do momento, a oportunidade, né, porque ainda que tenha os programas de incentivo, as oportunidades surgem como campanhas que as construtoras fazem de entrada zero, né, de parcela reduzida. Então, esses clientes que vêm às vezes no calor, eles vêm mais conscientes que não, eu quero abraçar a oportunidade. E aquele cliente que navega muito, né, às vezes demora um pouco mais e a tendência é ele comprar sem essas vantagens. Às vezes né, um pouco mais caro. Com certeza, mais caro. Né? Quando me dizem assim, eu tenho um ano procurando, e aí quando eu apresento o valor, eu digo para ele, você lembra que você tem um ano procurando? Então, há um ano atrás era muito mais barato e o imóvel ele não vai cair de preço, né? Pode ter A perdido uma valorização oportunidade. É constante, perdeu a Pode ter oportunidade. perdido uma oportunidade. E nesse processo, quais são os documentos que a pessoa precisa levar, por exemplo, inicialmente, para poder dar início a esse processo? Quais são os documentos que eu preciso chegar e apresentar?
para você lá na corretora? RG e CPF, os documentos pessoais, né, comprovante de estado civil, imposto de renda, declaração de imposto de renda, caso o cliente declare imposto de renda, os 3 últimos contra-cheques, porque existe ali uma análise, caso ele ganhe comissionamento, caso varie a renda dele, então os 3 últimos é melhor. E RG, CPF, comprovante de residência, contra-cheque, declaração de imposto, já foi. Carteira de trabalho, CTPS digital, já foi. É uma lista boa aí, viu? Mas geralmente mas tem tudo na mão, são documentos que a gente já usa praticamente para tudo. Todos na mão, praticamente para tudo. O que você... Não tem nenhum documento desse que você precise do físico, por exemplo. A carteira de trabalho digital você pode apresentar também, sem ter a necessidade do físico. Sim. Comprovantes de residência podem ser correspondências que chegam atualizadas, né, até seu endereço. Sim. O contra-cheque geralmente a gente acessa, né? Ou tem acesso através dos sistemas das empresas. Então é tudo muito prático, já foi, muito tudo simples, muito prático. Muito simples. Só você parar ali... se dedicar e se permitir, né? Um outro ponto também que eu julgo muito importante, eu queria até que você falasse diretamente com o pessoal, com a nossa audiência, é sobre o uso do FGTS. Né? Como é que funciona essa questão do FGTS? Existe algum critério para se usar, um limite? Explique um pouquinho melhor essa questão do FGTS para a gente, por favor. FGTS, vamos lá. Melhor momento para mim não, na minha visão como profissional, é o cliente ter a possibilidade ali de diminuir o valor da entrada. Então, ele pode utilizar durante aí o financiamento em vários momentos. Mas nem sempre o cliente está organizado ali com o valor de entrada, ou o valor que gerou da entrada por conta da aprovação ter sido menor do que ele esperava. Então, ele pode utilizar o FGTS não só para diminuir o valor da entrada, né, como também para parte dele, né, ou amortizar ali durante de 2 em 2 anos para cair o valor da parcela, o valor do prazo do financiamento. Ele tem N possibilidades aí, mas a que eu entendo que é mais vantajosa para eles é nesse primeiro momento que... Porque assim, o cliente, quando ele não está preparado, se ele não tiver a entrada, ele paralisa. Sim. Então o FGTS ele vem ali com o auxílio, a possibilidade dele fazer a realização dele no momento que ele foi aprovado, né? E depois disso, poxa, as parcelas estão altas, a minha parcela, por exemplo, a minha parcela é linear, então vai ser essa sempre, não necessariamente. Então, se você amortiza, a parcela cai. Se o prazo também, se você quer amortizar no prazo com o FGTS de 2 em 2 anos, você pode estar fazendo isso também. Ah, que legal. Então fica aí, gente. Sobre o FGTS, você já sabe que facilita, né? Sim. Facilita a sua vida. E Júlio também falou a respeito de quando ele pode utilizar o FGTS. No momento da compra, ele pode usar, como eu já falei agora. Ele também pode utilizar o FGTS para quitar o imóvel dele. Agora, né? Uma outra coisa. Vamos dizer que eu solicitei meu FGTS, aquele saque aniversário. Sim. E aí, o FGTS ele fica bloqueado. Nesses casos, como é que funciona? Aí o meu FGTS está bloqueado, mas eu quero financiar um imóvel. Pronto, você vai financiar sem a utilização do FGTS. Esperar ali o prazo, né? E não vai poder utilizar no momento. A gente pode até pescar ali no próprio aplicativo. Se tiver com o cadeadinho, ele não pode ser utilizado para a compra do imóvel no momento, né? Às vezes fica ali o valor parcial. Está ali impedido de ser utilizado uma parte do valor, mas tem o valor que pode ser utilizado também, né? Então, se tiver bloqueado porque a pessoa fez aquele saque aniversário, ele vai ficar impossibilitado de usar o FGTS naquele momento. Naquele momento, exatamente. Então, vai ter que esperar aquele período passado, o bloqueio, para ele poder estar financiando. Paty, o que é que você acha que a maioria das pessoas deveriam saber sobre o programa e que não sabem, assim? Tipo, a dúvida principal e a coisa mais importante que o pessoal realmente deveria saber sobre o programa, sobre o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Pronto. As pessoas têm um entendimento que existe, por exemplo, uma renda mínima e uma renda máxima,
né? Poxa, qual a renda mínima para financiar? Não existe uma renda mínima estabelecida, e sim uma renda máxima para cada faixa, né? Alguns clientes também têm a falsa ideia de que o subsídio é sorteio, ou o próprio programa é sorteio, né, associado a programas anteriores. Não, desde que ele esteja ali enquadrado nos apontadores necessários, né, que é a análise da renda, se ele tem fator social, existe alguém dependendo dele financeiramente, que seja de menor, filhos, então ele tem possibilidade de ir recebendo o subsídio ali conforme o proporcional, né, o subsídio proporcional. Então, e a desinformação mesmo, né? Eu acesso esses programas, eu já ouvi, inclusive, pessoas dizendo que esse programa é falso, e na verdade é um programa que possibilitou a realização de sonhos para muitas pessoas realizarem sonhos, né? E pessoas com realidades que antes não conseguiriam. É uma mudança social, inclusive, né? Se você possibilitar a sua família a morar num empreendimento com segurança 24 horas, condomínio fechado, né? Possibilitar seus filhos brincarem ali na rua. Então, voltando à sua pergunta, desconstruir o será que. O será que. E buscar os profissionais, né, que sejam especialistas ali. Perfeito. Uma outra dúvida, o pessoal que recebe auxílio do governo, né, tipo Bolsa Família, esses tipos de auxílios, eles também têm direito a participar do Minha Casa Minha Vida? Existe alguma restrição? Sim, essas rendas, elas não podem ser utilizadas. Renda não, né? O cliente não pode utilizar esses benefícios como comprovação de renda, né? No popular, né? No popular, para que chegue ao entendimento mais simples, aquele cliente que recebe esse auxílio, ele está informando que ele tem ali uma vulnerabilidade financeira, que ele não tem como se manter, então ele precisa de um auxílio. Então, para ele financiar, ele precisa ter uma renda segura, né, para poder arcar com as parcelas. Então não pode. Não pode. Você lembra de alguma família que como você acompanha todo o processo até a entrega das chaves, né? Você lembra de alguma família, assim, em algum momento que te marcou, que você se emocionou junto com a família, porque foi um sonho grande que foi realizado e você participou de todo aquele processo, das dificuldades? Sim. Então, conta aí pra gente um pouco como foi essa experiência. Sempre tem, né? Eu brinco com ela em boa parte, né, dessas histórias, eu me torno amiga, vou acompanhando ali o processo. E tiveram algumas histórias de mães solos que mexeram muito comigo, né? E eram pessoas que traziam histórias de muita luta, histórias de resistência, né? Histórias de impossibilidade, históricos de impossibilidades. E eu me comprometi com essas pessoas, né? Porque eu me identifiquei em alguns momentos, né? Tem isso, a gente cria conexão ali e involuntariamente a gente abraça, né? Perfeito. Eu falo involuntariamente porque a gente também abraça outras realidades que não são parecidas com a nossa para ajudar também. Mas as mães solos me pegam, né? Quando eles vão quando elas vão receber as chaves. Então tem história de uma cliente minha muito especial, não sei se eu devo, não vou citar o nome dela, mas que ela veio de um histórico de violência, Violência doméstica? Doméstica, o filho atípico. E quando ela sentou em um feirão comigo, me contou toda a história dela, estava com a restrição. Eu falei, eu vou ajudar você. Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu. Eu disse a ela, eu olhei no olho dela, eu disse que eu vou ajudar ela. Eu preciso criar meios de ajudar ela de fato. Mas como, né, a grande maioria das mulheres, mães solos, lutadora e muito persistente, graças a Deus, ela foi ali ouvindo minhas orientações, ela fez todo o processo de limpar o nome. E quando veio o momento da entrega das chaves, não tem como a gente não se emocionar e respirar fundo e dizer, poxa, dever cumprido, né? Porque elas saem geralmente de um histórico de dependência de algum parente ou casa cedida, como foi a história de uma delas, ou de aluguéis. Então, poxa, como é que eu vou fazer para pagar o meu aluguel, né? Arcar com minha família e meu filho, eu e meu filho, e pagar o financiamento. Então, o programa
ele também traz essas possibilidades. As pessoas que moram de aluguel, então, se aprova bem, se busca informação, ele consegue ter uma parcela ali que se adeque, que ele consiga pagar o aluguel dele, que ele consiga também pagar o financiamento que vem antes, né, das chaves, sem se prejudicar. Então, sim, eu tenho histórias muito marcantes, né? São mais de 12 anos, na verdade, dentro do mercado e 12 como corretora. E sempre fica aquela que, né, que toca marca. A gente, marca demais. E eles fizeram, alguns fazem filmagem, né? Ela fez a filmagem, eu ia publicar até um tempão, eu ia publicar. Estou me preparando para publicar, ele falando no chão da sala, agradecendo, porque a gente é ferramenta, né? Até essa questão de admitir que somos ferramentas de realização, porque somos de fato. É muito importante e é uma responsabilidade grande conduzir o cliente a um sonho que antes parecia impossível para ele, né? Perfeito. E qual é a mensagem que você deixa assim para a pessoa que está no aluguel hoje, está ouvindo a gente aqui e tem esse sonho da casa própria, quer realizar e não sabe ainda por onde começar, né? Então, qual é a mensagem que você deixaria hoje para essa pessoa? Eu costumo dizer que o aluguel é um mal necessário, né? Mas o cliente ele precisa estabelecer tempo. Senão ele passa ali pagando o sonho de outras pessoas, a realização de quem de fato tomou a iniciativa, quem de fato foi lá e fez e conseguiu realizar, conseguiu a aprovação. Então, se você mora de aluguel hoje, aproveite as oportunidades do momento e busque informação. Busque o profissional de corretagem, o corretor de imóveis, busque a construtora, as construtoras que têm house, porque a oportunidade de hoje não vai ser a oportunidade de amanhã. Eu nem me arrisco em dizer que talvez não seja, não será. Dentro do mercado imobiliário, os imóveis eles estão sempre em crescente e valorização. Prova disso são as precificações, são os lançamentos. Então, se permita, né? Busque o profissional, busque ajuda, já comece a pôr na ponta do dedo. Você já coloca seu arroba aí, já fala faz o seu pitch de vendas aí, fala como é que você vende e tal, onde te achar. Perfeito. Patrícia Anunciação, hoje especialista do Minha Casa Minha Vida. O meu Instagram é Pati_Anunciação. Hoje eu faço parte de uma imobiliária referência no mercado de fato para imóveis novos e na planta, imóveis populares, né? Então, fique seguro, me busque. Vai ser um prazer conduzir você para o seu sonho, conduzir você para o sonho seu e da sua família. Aí, ó, olha aí, a referência está aí. Procurem, porque a faca e o queijo, né? Já está na mão. Paty, se você pudesse voltar no tempo, né? Aquela Patrícia de 15 anos atrás, que talvez ainda nem sonhasse em ser corretora de imóveis, o que é que você diria para ela? Primeiro eu ia dar um abraço bem apertado nela, bem apertado, demorado ali, e ia dizer para ela, vai dar certo, vai dar certo. Talvez eu dissesse para ela, não para, mas essas paradas também solidificam o que a gente quer fazer. E diria a ela que ela é uma grande guerreira, ela escolheu a profissão certa, né? Eu digo que hoje eu escolhi ser corretora porque eu tive de fato essas paradas, essas oportunidades de mensurar que era o que de fato eu queria fazer, o que de fato eu queria realizar, ajudar a realizar. E é isso. Gente, eu vou contar aqui uma coisa agora que algumas pessoas sabem, outras não. Mas a gente já estudou juntos. Verdade. Estudamos juntos no Odorico Tavares, né, no ensino médio. E a gente jogava handball. Eu era do time masculino, obviamente, ela do time feminino. E tínhamos como grande mestre lá a Fátima, nossa professora linda, que a gente ama de coração. E um beijo, Fátima. E foi um período muito legal, né? Muito bom. Infelizmente o colégio foi fechado. Era o colégio que ficava ali no Corredor da Vitória, mas deixa boas lembranças daquele período, né, que a gente se divertia e estudava. Exatamente. Grandes aprendizados, né? Fátima, nossa treinadora, ali também participando, né? Também de nossas escolhas futuras, né? Porque entra determinação, entra tanta coisa, né, Júlio?
Pois é. Verdade, assim, era um momento de inspiração realmente, né? A gente estava ali aprendendo, jovens ainda, né? Adolescentes, e a gente não imaginava todo o percurso que a gente ainda ia trilhar, né? Em todos esses anos aí. Então, a gente percebe hoje as diversas profissões que surgiram ali, né? Verdade, naquele nosso meio ali, naquela nossa vivência ali. Então, é gratificante você saber que realmente na educação há esperança, sim, né? sim. Há transformação. Há transformação, mudanças. Então, isso é muito importante. Paty, que mensagem você deixaria para as mulheres hoje que estão aqui te escutando e que querem seguir os seus passos? Olharam você e disse, pô, minha inspiração, hoje eu vou levantar uma bandeirinha aqui, Paty Anunciação. Então, para essas mulheres que estão te vendo aqui e que estão vendo você, essa história bonita que você tem de realmente de perseverança, de propósito, de correr atrás, né, do que você realmente acredita e de ser hoje a profissional referência no que você faz. Qual mensagem você deixaria para essas mulheres aí que estão te escutando, as que estão começando no ramo imobiliário e as que, por acaso, se identificaram aqui e querem começar? Sim, eu diria que é importante saber ou vislumbrar onde a gente quer chegar, né? Para elas que não parem, as dificuldades virão, né? A gente não pode fazer disso poesia, mas que não parem, né? Se qualifiquem, conquistem seu espaço, né? Ouçam, ou melhor, absorvam menos as críticas e ouçam mais aquelas pessoas e os espaços que lhe oportunizam o crescimento, avanços, né? Nessa jornada a gente ouve muitos nãos e ouve também muitas pessoas que nos desmotivam, né, a seguir o caminho que a gente quer. Mas se você está ali na certeza do que é importante para você e quais são as pessoas e as transformações que vocês querem alcançar, segue. Que maravilha, gente. A gente está chegando ao final do nosso episódio, o nosso segundo episódio, e esse bate-papo extraordinário, brilhante aqui, né? Esclarecedor também, inspirador. Eu agradeço mais uma vez a presença aqui de Patrícia, né? E aí vou pedir para ela reforçar novamente as redes sociais dela, porque Sim. É importante a gente estar seguindo, estar acompanhando todo o conteúdo que ela tem lá. E quem tiver mais dúvidas, porque realmente o programa não dá para sanar Não dá. 100%, porque é um assunto que ele é vasto. Então vão surgir diversas dúvidas ainda. A gente tentou fazer um apanhado aqui das dúvidas principais. E é isso. Para encerrar, eu vou fazer aquela pergunta que já é rotina aqui, né? Que segue o nome do nosso podcast, que é Dinheiro Não É Tudo. Então, Patrícia, por que para você dinheiro não é tudo? Olha, dinheiro me possibilita uma infinidade de coisas, né? Materiais. Uhum. Mas com o dinheiro e sem saber o que pode ser feito dele, você continua estacionado. Então, é isso. Olha aí, gente. Então, resumindo, dinheiro não é tudo, né? Mas quando você sabe usá-lo, aí sim, se torna tudo. Perfeito, foi muito bom receber você aqui. Eu espero que você venha mais vezes. Eu acho que vão ter muitas outras oportunidades e mais dúvidas. E o mercado ele é sempre dinâmico, né? Tá sempre vindo uma coisa nova, um momento novo, uma nova oportunidade. Perfeito. Então, brigadão, Paty. Obrigada a você pelo convite. Valeu, muito obrigada. Minha amiga. E sucesso. E, gente, vamos fortalecer essa questão aí que eu falei realmente desse movimento que a gente fala muito da questão do dinheiro negro, do dinheiro preto, e fortalecer esses profissionais e esses empreendedores que estão aí na luta, na batalha junto com a gente, né? Que são bons profissionais e que o mercado precisa nos ver, precisa nos enxergar e saber que existem bons profissionais em todos os lugares. E a gente está aí para ocupar. Vamos nessa, até a próxima.